Olha, e o valor bruto da produção agropecuária estimado para esse ano é de 1,265 trilhão de reais. O melhor resultado aí dos últimos 34 anos. O setor pecuário, no entanto, deve cair 2,7% em 2023. Quais os motivos, então, para essa queda e o que o pecuarista brasileiro pode esperar? É o que nós vamos ver agora com o diretor da HN Agro, o Iberville Neto. Boa tarde, Iberville. Obrigada aí pela presença mais uma vez aqui no nosso Mercado e Companhia. Boa tarde, Maruza. Boa tarde a todos. É um prazer. Iberville, queria começar aí te perguntando, né, quais são os motivos para essa perspectiva de redução da pecuária para este ano? Maruza, quando a gente fala de valor bruto da produção, a gente está falando basicamente da multiplicação de preços recebidos pelo volume de produção, né? Então, como esse valor de 2,7% de recuo para a pecuária, ele engloba bovinos, suínos, frango, leite e ovos. E quando a gente olha especificamente para a bovinocultura, a gente está falando de 5,5%, um aumento, uma diminuição até um pouco maior. Como a expectativa é de aumento da oferta de gado pelos investimentos que ocorreram entre 2019 e 2021, o que justificaria isso, na verdade, o que justifica essa expectativa é uma redução de preços, né? Então, esses dados eles foram estimados com os preços agora de janeiro, que quando a gente considera os preços de janeiro frente ao preço médio de 2022, a gente está falando de uma queda de cerca de R$ 30. A gente começou o ano em torno de 285 e no ano passado a média ficou em 317, considerando São Paulo como referência, né? Então, isso justifica essa expectativa e aí a gente tem que acompanhar a evolução de preços para ver o que vai efetivamente se confirmar ou não. E aí nos demais setores, frangos, aves, ovos, a gente está falando de uma composição também com expectativa de queda de 4,1% para frangos, suínos um aumento de 5,4%, leite um aumento de 2,9% e ovos uma redução de 3,3%. E um detalhe aqui que talvez valha a pena comentar é que o projetado para 2023 é o primeiro ano no qual o milho vai passar, pelo menos de um passado recente aqui, o milho vai passar a pecuária de corte. Então, o valor bruto da produção de milho vai ser superior ao valor da pecuária de corte. A gente está falando de 164 bilhões para milho e 143 bilhões para pecuária de corte. Olha, agora, na sua avaliação, aí, o pecuarista brasileiro ele deve se preocupar com esse cenário? Maruza, o que vai gerar, o que gera essa expectativa de redução é justamente os preços, né? E é o que o pecuarista já tem já tem se preocupado bastante. Então, é um ponto a ser acompanhado, mas o pecuarista já tá de olho nessa variável desde 2022, né? Que de janeiro a dezembro a gente teve uma queda de 13% no preço do boi gordo em São Paulo. Oi, Então, Berville. E qual que é a expectativa, então, desses preços aí? Como que eles devem se comportar no curto e médio prazo? Aí a gente vai saber se ele deve se preocupar ou não. Maruza, o mercado futuro ele aponta para valores ali acima de R$ 300 ao longo de diversos meses. Isso não seria um ponto fora da curva, mesmo considerando que a gente está num ano de maior oferta de vacas e novilhas. Então a gente espera que a oferta siga aumentando nesses próximos meses, pela fase do ciclo pecuário, preços do bezerro em baixo geram esse desinvestimento. Agora, focando no curto prazo, a gente vem de algumas semanas de mercado bem firme e a semana que vem é uma semana de menos negociações, porque o pecuarista acaba negociando menos devido ao feriado. Então, talvez a gente tenha uma segunda quinzena de preços relativamente sustentados. Eu digo relativamente sustentados porque, por outro lado, segunda quinzena é um período de consumo mais fraco. Então, o mercado meio de lado talvez seja o mais provável no curto prazo. E depois de olho na oferta de fêmeas que deve chegar ali a partir de março, principalmente. Ô, Iberville, o que a gente pode falar em relação aos nossos embarques? Como é que tá o boi China? Maruso, o boi China hoje, se a gente considerar uma referência de ágio, ele é em torno de R$ 15 a R$ 20 acima do boi comum, né? Lembrando que o boi China é aquele boi jovem, com até 4 dentes. Os embarques foram muito bem em janeiro, a gente teve recorde para o mês. Mas quando a gente pega o início de fevereiro, ele já foi um pouco mais fraco. Só que o início de fevereiro
foi um pouco após o período de Ano Novo chinês, que aconteceu um pouco mais cedo esse ano. Então, no período de Ano Novo, eles negociam muito pouco. Então, uma parte desses resultados mais calmos do início de fevereiro pode estar relacionada a isso. A gente tem que acompanhar as próximas divulgações e ver como que isso evolui. Você acha que ele deve seguir aí sustentando o setor aí a longo prazo, os embarques? Não. Ao longo do ano, a nossa expectativa é boa para os embarques. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos fala de um aumento aí da importação de carne da China. Na verdade, em relação à estimativa anterior, eles ajustaram agora em janeiro para mais 700 mil toneladas importadas pela China de carne bovina. Eles falam que o Brasil vai aumentar em 3,5% os embarques na comparação com 2022. Lembrando que 2022 foi recorde. Outros importantes players estão com os preços em alta, como no caso dos Estados Unidos, Austrália está entrando numa fase de maior oferta e os preços estão se acomodando, que seria um outro concorrente nosso importante. Mas os Estados Unidos estão entrando numa fase de menor oferta e devem ser importadores líquidos de carne bovina esse ano, inclusive. Eles importam muita carne e exportam muita carne, mas esse ano eles devem importar mais que exportar. Tá certo, Berville. Muito obrigada pelas informações, viu? Ótima tarde para você e até a próxima. Obrigado, é um prazer, contem com a gente. Um abraço.